Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, Poliana, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, doutora Cíntia Ocota. Bom dia, Poliana. Bom dia, Dorcas. Bom dia, Poliana. Bom, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre emagrecimento, um assunto que, assim, interessa a grande parte da população. A gente quer falar aí um pouco sobre essa questão de terapias hormonais. Tem muitas mulheres hoje que tá querendo aí amadurecer sempre com mais saúde, dentro de um protocolo mais saudável. Como é que tem sido essa procura hoje, doutor? Tem sido muito grande, né? Porque a gente vive numa epidemia. A gente sabe que a obesidade aflige aí grande parte da população. E o público hoje tem buscado muito, né? E o que a gente vem vendo ali na população é que eles começaram a ter mais conscientização que essa questão do emagrecimento, ele precisa ser acompanhado, né? Tivemos até uma questão aqui recentemente com você perguntando qual a diferença de fazer em acompanhamento e sem acompanhamento, né? E um caso real em que você passou mal sem fazer o acompanhamento. Então, assim, por quê? A ingesta calórica ali é o que define o quanto que você vai ter de emagrecimento. Só que a gente não pode ser tão agressivo. E o que a gente vê é que as pessoas, elas ficam muito motivadas porque não sentem fome e acabam fazendo uma inanição, né? Inanição é o quê? Deixam de comer. E aí isso acaba depletando a massa muscular também da pessoa. Então, o emagrecimento sem acompanhamento, a gente vê que não tem solidificação de resultado. Porque a pessoa ela começa a perder peso oriundo também de massa muscular. E nós sabemos que isso começa o quê? Definhar também o metabolismo basal da pessoa, né? E aí, o que a gente vê, a gente presencia diariamente no consultório por essa busca? O efeito rebote, o efeito sanfona. Porque quando essa pessoa ela não passou por nenhuma orientação, ela não sabe o que ela deve fazer, o estilo de vida que ela deve manter, né? E aí, quando ela reganha esse peso, porque passa o efeito da medicação e ela não tem as estratégias corretas para ter uma saciedade, para ter um estilo de vida adequado para manter aquele sucesso, ela reganha esse peso não de massa muscular, mas de gordura. E isso, ao longo do processo, ao longo do tempo, acaba cada vez mais ficando mais difícil, porque o metabolismo dela vai ficando baixo e o peso dela vai aumentando. E aí, depois, o que acontece? O déficit calórico que ela chega para nós vai ter que ser um pouco mais agressivo. E isso acaba gerando também o quê? Uma baixa disposição, uma falta de aptidão para fazer atividade física, mas isso tudo por conta dos erros que ela cometeu de fazer sem acompanhamento. Mas eu não culpo somente os pacientes, eu culpo também a política brasileira, né? Porque não faz sentido você vender uma medicação tão potente assim sem receita, entendeu? Então, eu acredito que não seja culpa somente ali dos pacientes, né, da população, mas sim uma política cultural. E graças agora com a informação, com a internet que chega mais rápido, as pessoas estão tendo essa consciência. Uhum. E hoje, diariamente, a busca está sendo muito grande, né? E graças a Deus ali, com acompanhamento multidisciplinar que a doutora Cíntia está com nós também na equipe, fazemos, e a gente implementou uma metodologia exclusiva no nosso programa de emagrecimento, nós temos visto o quê? Uma solidificação, né? E lembrando que a obesidade é uma doença crônica que pode ter uma herança genética. Então, da mesma forma, quando a gente chega num peso ideal, nós precisamos sim fazer o quê? Consultas periódicas com esse paciente. Então, hoje o profissional, ele não pode se vangloriar para dar alta para o paciente. Um paciente que tem obesidade, que tem uma herança genética, que a gente consegue ali identificar essa herança genética. Por quê? Vai reganhar o peso. É como se fosse uma hipertensão também com herança genética, uma diabetes. O paciente ele não pode ficar sem o respaldo ali de segurança da equipe profissional. Então, hoje, o que a gente faz ali? A gente pega, na hora que chega no peso ideal, numa porcentagem de musculatura legal, tá tudo ok, a gente marca consultas periódicas, sim, para ele estar voltando, para que ele não reganhe isso e não deixe de ter ali todo o investimento que ele fez queimado. Então, tá funcionando mais ou menos assim, o processo de emagrecimento e a busca, né, da população ali para o nosso trabalho. E hoje a gente percebe que há um bom tempo atrás, talvez uma década ou um pouco mais que isso,
não existia ao alcance da população ou dessas pessoas que buscavam uma alternativa para um emagrecimento saudável, a quantidade de alimentos disponíveis, de suplementação disponível hoje no mercado, que auxilia muito o trabalho de vocês, né? Então, por exemplo, antigamente o médico que tratava nessa questão de obesidade, ele tratava basicamente com medicamentos. Hoje vocês tratam de que forma? Com alimentação, com suplementação? Como é que é essa engenharia hoje do alimento? A questão da alimentação, a gente, né, faz todo um planejamento para esse paciente. Lá no consultório a gente tem, né, nos nossos programas, a gente tem alguns aparelhos onde a gente consegue, de fato, verificar o metabolismo real desse paciente e fazer os ajustes periódicos de acordo com a evolução dele através do planejamento dietético, né, ajustado. Para esses pacientes, como o Dr. Guilherme já pontuou, a gente fala muito sobre essa questão da solidificação de hábitos, porque eu trabalho muito lá com eles com essa questão de reeducação alimentar de fato, porque a gente tem que entender que não é somente um plano dietético para aquele, né, que vai acabar quando o seu emagrecimento for atingido e você vai parar, né, de realizar aquelas escolhas. Então a gente pauta muito. Existem estratégias que a gente usa periódicas, né? Ou seja, onde a gente faz alguns planejamentos com um pouco mais de restrição de alguns alimentos, em outros momentos a gente faz algumas variações, mas a gente tem que entender que nesse processo a gente tem que trabalhar muito com essa questão de reeducação alimentar do paciente, para que ele exerça melhores escolhas no dia a dia dele, escolhas mais conscientes, para que a gente consiga solidificar essas escolhas para no futuro ele consiga manter esse peso que ele atingiu. E a questão da suplementação hoje entra muito, eu acho que facilitando, né, o dia a dia do paciente e também para nós, como nutricionistas, quando a gente vai fazer as prescrições. Em alguns momentos eu até falo, né, vou dar um exemplo do whey protein, por exemplo, que é algo muito comum, né? O Dorcas vai saber falar depois Todo mundo usa. Todo mundo usa. Por quê? Hoje a nossa vida é muito corrida, né? Então, é muito difícil, principalmente quando a gente pensa, né? A gente estava falando um pouco sobre a questão do amadurecimento, do envelhecimento, da longevidade. A gente sabe que o aporte proteico, ele tem que ser garantido, né? Como a gente falou sobre a massa muscular, porque é algo que vai garantir aí uma melhor imunidade, vai garantir contra proteção de forma geral. E isso daí vai garantir, por exemplo, quando a gente usa o whey protein, a gente consegue um aporte proteico de uma forma prática, fácil e rápida para a gente levar para qualquer lugar. E muitas vezes também, né, durante as estratégias de emagrecimento que a gente usa, a gente precisa de refeições que a gente consiga controlar a quantidade de carboidratos, por exemplo, a quantidade de outros nutrientes como lipídios. E muitas vezes, em forma alimentar, fica um pouco mais difícil, né? E também porque às vezes é meio inconveniente. Eu brinco com os pacientes assim, mas eu posso comer frango desfiado, que é algo assim mais fácil, mais comum, e tem pouco mesmo dos outros macro. Poder você pode, mas será que é conveniente, às vezes, no meio do seu horário de serviço, né? Você abrir uma Tupperware de frango? Então, assim, a gente consegue, com as suplementações que vem surgindo, garantir esses aportes, né? A gente tem diversos tipos de suplementação hoje, vitamina, né? E isso torna o dia a dia mais prático do paciente, até por conta da vida corrida que a gente tem. Então, traz uma praticidade, mas sempre lembrando da orientação, né? Então, doutor, a gente vê hoje, no caso da Biomundo, né? O paciente, normalmente, há tempos atrás, ele saía com uma receita para ir para a farmácia. Hoje ele sai com uma receita para ir numa loja como a Biomundo, por exemplo, né? Sim. Aí ele chega lá com a prescrição. Como é que é para prescrever uma receita do doutor Ikeda, do nutrólogo, lá na Biomundo, com aquelas características todas que são exigidas? Geralmente o paciente chega na loja já com a receita prescrita pelos profissionais e já com, às vezes, muitas vezes as marcas definidas, porque eles já sabem, né, o porquê estão direcionando. E a gente tenta atender da melhor forma possível, com excelência e seguindo realmente aquela prescrição. Porque a gente sabe da importância, né? E quando o paciente chega na loja sem uma prescrição e querendo algo para emagrecer, acho que a primeira pergunta nossa, da nossa equipe, que já está instruída, é: você já tem um acompanhamento de um profissional? Né? Porque a gente sabe da importância de caminhar junto à suplementação com a orientação de um profissional. O resultado tem que ser efetivo e comprovado, porque não é uma ciência que hoje, de uma certa forma, se acelerou muito, né, doutor? A gente percebe que a população parece que despertou
né? Conseguiu apalpar o resultado efetivo de uma alimentação coordenada, tratada e bem balanceada com esses produtos que a Biomundo traz, né? Com marcas exclusivas. Sim, a Biomundo tem as marcas, as melhores marcas, né? Hoje a gente tem lá uma gama de, né, as principais marcas, inclusive, Pura Vida, True Source, Essential, que são marcas renomadas e realmente traz qualidade, né? Traz excelência na qualidade. E a gente está sempre atento também a tudo que é lançado no mercado, né? A Biomundo em Presente Prudente ainda é um bebê, né? E a gente costuma falar para os pacientes quando eles chegam lá, o que a gente não tem, a gente vai atrás, né? Porque a gente vai realmente descobrindo tudo que está sendo, né, lançado nesse universo. Justamente quanto a isso, Dorcas, eu queria saber o seguinte, né? Vocês conseguem perceber que, no caso, o cliente, ele já chega lá obtendo também mais conhecimento? O doutor falou aqui que muita gente hoje busca o conhecimento pela internet. Você percebe que o consumidor, ele já chega ali sabendo o que ele quer, sabendo das funções, o que aquilo vai causar, quais são os resultados? A pessoa já está chegando mais preparada? Sim, elas chegam mais preparadas quando elas vêm de uma orientação de um profissional. Mas a gente recebe diariamente muita gente sem conhecimento nenhum e pedindo indicação para os nossos consultores, né? Então, a gente tem toda essa preocupação, né? De ter essas parcerias com os profissionais da área, de também estar indicando esses profissionais. Então, a gente tem lá na nossa loja os cartõezinhos e a gente realmente indica esses profissionais para que o cliente possa procurar um profissional. Doutor Guilherme, a gente falou aqui há pouco sobre aí a Wegovy, a Ozempic, a Mounjaro, que são aí injeções que caiu no gosto popular nos últimos anos. E com o efeito da internet, todo mundo começa a procurar. Você disse que muitas pessoas já estão procurando muita informação, como eu disse para Dorcas, mas também acaba havendo aí muita... Enfim, acaba dificultando, às vezes, o trabalho de vocês na questão alimentação, porque as pessoas começam a se automedicar, chegam lá com conversas, com algumas controvérsias. Como que tem sido? Como que esse paciente tem chegado hoje no consultório? O paciente que vem para o consultório, eu já acho que é um paciente mais bem orientado, né? Porque é um paciente que ele coloca ali a vida dele em pauta. Então, assim, ele não vai usar uma medicação que ele sabe que é potente, que viralizou muito, sem um acompanhamento médico. Então, assim, os nossos pacientes, pelo menos que chegam até nós, já são pacientes que realmente buscam um respaldo seguro ali para usar essa medicação, para ver se tem indicação dessa medicação. E eu sempre falo, ali a gente não trabalha com protocolos padrões, né? Porque esse tal é o grande erro dos profissionais hoje em dia. Hoje tem vários cursos aí de finais de semana, de sábado a domingo, que o cara chega no começo da palestra dele, da aula dele, e promete o protocolo que ele vai começar a aplicar segunda-feira. Então, assim, como que em 48 horas você sai aplicando protocolos de 5, 7 medicações para emagrecimento? Então, é algo que não existe também. Então, a saúde em risco, né? Exato. Então, risco, né? O que eu falo para meus pacientes também, e eu sempre falo ali nas redes sociais, é que tipo de profissional que você vai confiar. Porque hoje o mercado para obesidade e emagrecimento, ele tá imenso. Eu falo que não tem limite, né? Mas, com isso, alguns profissionais, como em todas as áreas, eles se aproveitaram desse mercado e sem muito conhecimento, sem muito respaldo científico, eles acabam fazendo esses cursos aí de finais de semana e fazendo um protocolo padrão para todo mundo. Então, todo mundo sai com a mesma receita, todo mundo sai com a mesma dieta e nós sabemos que a gente está há mais tempo nesse mundo que não é dessa forma. Hoje mesmo, como que a gente tem trabalhado lá com esses pacientes? A gente faz um diagnóstico da relação comportamental que ele tem frente à comida, que isso é muito importante. Então não vai ser o Wegovy para todo mundo, ou Ozempic para todo mundo, o Mounjaro para todo mundo, não é dessa forma. Apesar que na população nós temos sim uma padronização de relação comportamental que é majoritária, que é o quê? Um distúrbio de saciedade, um hedonismo pela comida, que é o quê? Um hedonismo pela comida é aquele paciente que ele busca uma recompensa, tem um síndrome do beliscador, é um hábito, é um vício, é a síndrome do eu mereço, passei o dia inteiro trabalhando, então agora eu posso comer. Então, essa sim é uma classificação majoritária do padrão de fome dos pacientes em geral. Porém, eu preciso saber identificar. Será que ele tem uma fome cerebral, acorda de madrugada para comer? Então, nós precisamos identificar tudo isso. Ou é um padrão de slow burn, que é um metabolismo lento, é um paciente que nunca fez tanta atividade física. Então, isso tudo a gente tem que levantar e tá em pauta
para a gente ter uma conduta assertiva. E falando sobre metabolismo, doutora Cíntia, como que o metabolismo ele afeta o processo de emagrecimento? Assim, quais são os fatores que podem desacelerar esse metabolismo? Ó, Poliana, sobre isso, o que acaba acontecendo, né? Como o doutor Guilherme já tinha pontuado, muitas vezes, né? Eu acredito que muitas pessoas tenham passado por um processo, né? Como a gente falou, de sanfonar já na vida, né? Principalmente as mulheres que buscam bastante emagrecimento até por uma questão estética, né? Enfim. E o que acontece? Um dos grandes fatores é realmente esses rebotes que o paciente vai fazendo e perdendo massa muscular. Com essa depleção de massa muscular no longo prazo, né, onde a gente faz dietas por conta própria, ou a gente segue uma dieta extremamente restritiva por muito tempo, onde o paciente depleta essa massa muscular, ele acaba tendo uma queda metabólica. E isso faz com que fique cada vez mais difícil, né, do metabolismo dele se tornar um metabolismo normal. Outros pontos que podem levar, né, de uma forma ali, a queda metabólica, por exemplo, como a gente estava falando, esse estilo de vida mais atropelado, um sono inadequado, o consumo alimentar desordenado, né, que é muito comum também, estresse excessivo. Tudo isso daí pode levar o paciente a um estado de que a gente chama de inflexibilidade metabólica, onde o paciente começa a ter, primeiro, essa composição corporal inadequada. Muitas vezes ele é aquele paciente, vocês já devem ter visto falar, aquele paciente do falso magro, né? Onde ele tem pouca massa muscular, é um paciente aparentemente em termos de peso, ok, mas ele tem um percentual de gordura elevado, né? Isso vai fazendo com que ele tenha uma inflexibilidade metabólica, com que ele não consiga, vamos colocar dessa forma, queimar a gordura da forma correta. Ele acaba tendo ali um metabolismo em estado hipometabólico, né? E esses fatores que a gente está falando de estilo de vida, na questão do estresse, na questão dessa vida corrida, hoje a gente tem uma vida noturna muito maior, né? Assim, trabalha mais tempo, muitas vezes a gente vai treinar mais tarde, vai dormir mais tarde. Isso tudo pode prejudicar o metabolismo, porque a gente sabe que vai causar uma desordem até no sentido metabólico, hormonal também, né? E são pontos que a gente tenta identificar na anamnese quando o paciente vai iniciar um acompanhamento para emagrecimento. Ô, doutor, você vê muitos temas que nunca foram tanto falados, nomes diferentes que começaram a aparecer. E um que está bastante em evidência nos últimos tempos é a tal da lipedema, né? Sim. Esse tipo de lipedema, o que ela se diferencia de outras condições de acúmulo de gordura, por exemplo? O lipedema, ele tem a característica de ter um acúmulo de gordura simétrico e desproporcional em algumas regiões, principalmente membros inferiores, né? Mas hoje nós sabemos também que pode acometer membros superiores também e os dois membros inferiores e membros superiores, tá? E o lipedema é o quê, né? É uma doença inflamatória crônica, que a gente tem uma composição hormonal, sim, que tem um adoecimento da gordura, que tem esse desfecho do quê? De uma gordura mais fibrosada, de um aspecto de casca de laranja, essa gordura mais difícil de ser desprendida. E agora também viralizou por conta da Yasmin Brunet, né? Que ela deu uma entrevista e daquela entrevista o que a gente pode retirar é o quê? É as dores das mulheres, né? 90% das mulheres que têm lipedema sofrem dor diária, entendeu? E qual que é a principal queixa da mulher? Que ela chega, que a gente já sabe identificar que possivelmente tem um lipedema. É uma mulher ali que tem vergonha de usar uma saia, de usar um short, então tem vergonha de expor as pernas, né? Certo. E isso vem crescendo à tona agora, por quê? Porque nós não temos isso na graduação. Nós não aprendemos nada sobre lipedema na graduação. Nós sabemos que o lipedema, ele existe, já tem relatos de casos desde 1940, né? Mas é uma doença subdiagnosticada porque ninguém deu importância, entendeu? E hoje nós sabemos que até 15% da população mundial tem lipedema, só que é subdiagnosticada. Puxa vida. Ou seja, não tem conhecimento ainda. E agora voltou à tona porque nós começamos a ver que grande parte das mulheres tem sim essa queixa e nós sabemos que tem um tratamento que não é definitivo, né? Antes da cirurgia. A cirurgia é um tratamento definitivo, mas nós podemos sim melhorar esses sintomas e essas queixas que as mulheres chegam até nós. Tá certo. Agora, uma outra coisa também, nós tivemos há pouco tempo atrás, não sei se as pessoas puderam acompanhar, numa entrevista, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que ele utiliza um chip de testosterona. E a gente já faz um bom tempo que a gente vem ouvindo falar dessas questões de chips, né? Caiu no Chips, gosto, né? Também o chip. Praticidade, né? As mulheres partiram primeiro para essa estrada e hoje já é
comum, homens também têm um chip que descarrega aí testosterona ou outros tipos de hormônios no organismo. Então, eu falo assim que os implantes também é outra questão que muitos profissionais se aproveitaram para mercantilizar disso, né? Só que o que acontece? Os implantes hormonais, eu sou fã dos implantes hormonais, só que quando tem indicação e quando é cabível, né? Quando eu falo cabível, por quê? Porque tem um custo mais elevado. E é o quê? É somente mais uma via de administração. Nós sabemos que o mecanismo, a cinética, ela muda pelas vias de administração. Pelo implante hormonal, o que nós sabemos? Que ele tem uma estabilização melhor. E a questão da praticidade. Então, assim, hoje a gente sabe que para reposição hormonal, que é por conta do que o Jair Bolsonaro usa, a gente tem a via de creme, a gente tem a via injetável, a gente tem a via dos implantes hormonais. Porém, o que vai mudar é a cinética e a praticidade. Como ele é um cara que viaja muito, é um cara que sempre está a trabalho, é um cara que não tem muito tempo, empresários, advogados, para esse tipo de público, a gente passa a se indicar, né? Tem netos também. A gente sabe que a pomada que você passa de manhã ali pode ter uma contaminação cruzada. Então, quem tem criança em casa, quem lidar muito com crianças, também pode ser uma via melhor, uma via mais favorável. Então é aquilo, não existe ali protocolos fechados, é o que eu sempre digo, a gente precisa ver o estilo de vida, a rotina do paciente para ver se é cabível e se ele tem condições de aderir à terapia. O nosso tempo é curto e o universo de informação é enorme, né? A gente Muito. gostaria de ficar aqui por 1 hora, né? Até podemos fazer, quem sabe, um pancast, né? Exatamente, Trazendo somente o sobre doutor isso. E a Cíntia, para podermos discutir esse assunto num pancast em ter um tempo mais hábil. Agora, eu gostaria, então, que se o senhor pudesse, por gentileza, nos passar o contato, que as pessoas que estão nos ouvindo estão muito curiosas e gostariam de marcar uma consulta ou de entrar em contato com vocês. Qual é o telefone, qual é o Instagram? Tá. Então vamos lá, galera. Meu Instagram é @Dr. Guilherme Queda e o contato para consultas, para agendamentos, para tirar algumas dúvidas é 18 98174 6778. Repita. 18 98174 6778. O doutor trabalha junto com a Cíntia Iocota, né? Sim. Isso. Trabalharam junto também no mesmo consultório. E o endereço, o serviço da Biomundo? A Biomundo está localizada na Rua Prefeito Florisaldo Leal, número 105, bem próximo ali à cultura inglesa, fica bem fácil de achar. O telefone, o WhatsApp para pedidos, a gente também faz entregas, tá bom? É 997930359. E o nosso arroba é @Biomundo Presidente Prudente. Segue a Biomundo. A Biomundo tem muitas novidades, marcas exclusivas e vocês com certeza irão encontrar tudo o que precisam lá. E assim a gente termina a edição desta sexta-feira. Vamos para um final de semana saudável, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa Consciente, alimentação. chega de ficar se automedicando, procurar um médico, uma nutricionista, procurar a Biomundo e se alimentar melhor. Cíntia, o teu telefone, por gentileza. O meu Instagram, então, é @nutri.cintiocota. E o telefone para contato é 18 99613 7070. Repita. 18 99613 7070.